Amém, aleluia. Eu queria convidar os irmãos que estão aqui na igreja, você que está aí na sua casa, que pudesse abrir suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo de número 25. Verdade. Tudo já valeu a pena. Diz a tua palavra que até aqui o Senhor nos ajudou. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus, capítulo de número 25. A igreja já encontrou? Então vamos lá. A palavra de Deus nos diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tanto o esposo toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as estavam preparadas, e entraram com ele para as bodas, e fecharam-se as portas. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Senhor Pai, neste momento eu quero te pedir, Senhor, a tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Que todos nós possamos nos diminuir na tua presença, Senhor. Fala conosco, faz a tua vontade, Senhor. Que tu venhas mais uma noite de cura, de libertação. Que nós possamos entender, Senhor, cada palavra tua, cada gesto. Que nós possamos colocar em prática, Senhor, aquilo que tu queres. Olha para nós aqui, olha para os teus filhos que estão nas suas casas, nos seus quartos, nos seus cômodos. Meu Deus, muitos estão aqui arrastados, Pai. Então, Senhor, nos guarda, Pai, e nos cobre com teu sangue. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Então eu queria que você se colocasse, se sentasse, para que nós possamos ouvir a voz de Deus nessa noite. E é uma história muito interessante. Aqui fala sobre prudência. Eu não poderia começar essa ministração sem antes dar um título a ela. E o título é: ser prudente é algo fabuloso na vida de um cristão. E quando nós procuramos saber o que significa prudência, ser prudente, nos diz que é ser cauteloso, nos diz que é ser paciente ao tratar de assuntos delicados, nos diz que devemos ser calmos, paciente. Isso é uma palavra tão fácil de ser pronunciada, mas tão difícil de ser colocada, de ser vivida. Prudente. Aqui aconteceu um caso que acontece diretamente conosco: a prudência e a falta da prudência. Nos diz a palavra que eram 10 virgens. 10 virgens esperando o seu noivo. Mas 5 delas, todas elas saíram com suas lâmpadas. Porém, todas levaram o seu azeite. Umas guardaram e outras não. Umas deram valor e outra não. E o interessante
é que quando o noivo vem se aproximando, diz a palavra que à meia-noite. Necessariamente, igreja, não significavam que eram 12 horas da noite, ou às 0 hora. Significava que era o momento onde todos estariam dormindo, cansados. E ali chegou o noivo. Sabe, eu vejo nessa passagem algo que acontece literalmente conosco. Prudente. Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo de número 14. Para que antes de nós entrarmos, nós pudéssemos entender o que significa mesmo realmente prudente, a prudência. Provérbios de número 14, no versículo de número 18, nos fala o seguinte: os tolos recebem o que a sua tolice merece, mas os prudentes são recompensados com o seu conhecimento. Interessante. Vamos lá para o livro de Provérbios, capítulo de número 12. Vamos ouvir, porque hoje é o dia de nós aprendermos alguma coisa. Provérbios 12, no versículo de número 23. Olha o que nos fala a palavra. A pessoa prudente esconde a sua sabedoria, mas os tolos anunciam a sua própria ignorância. Vamos lá. Provérbios 17. Vamos folheando a Bíblia hoje. Provérbios 17, no capítulo... Provérbios 17, versículo de número 10. Nos diz assim: quem tem juízo aprende mais com uma repreensão do que o tolo com as suas chicotadas. Interessante. Deus nos chama a atenção hoje para os prudentes. Talvez se todas elas tivessem sido prudentes, guardado os seus azeites, talvez todas elas teriam entrado pelaquela porta. Mas porque somente 5? Porque 5 foram prudentes. 5 se permaneciam ainda com suas lâmpadas acesas. Eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui, para você que está na sua casa. Como é que se encontra a sua lâmpada hoje? Como é que você tem guardado o seu azeite? Deus, Ele está nos chamando a atenção para algo muito importante. Onde as pessoas estão perdendo o momento de ter prudência, de ter um contato com Deus. Nós que somos cristãos, nós que dizemos ao mundo que somos cristãos, você tem sido realmente prudente com aquilo que tem feito? Com as suas atitudes? Com aquilo que tem falado? Com os seus gestos? Como tem sido a sua prudência diante de Deus? Hoje nós estamos... Algumas pessoas se dizem: pastor, eu não consigo ser muito prudente, eu não consigo ter muita paciência. Mas olha o que diz, ainda no livro de Mateus, no capítulo de número 24, no versículo de número 40, nos diz assim: então, estando 2 no campo, será levado um, deixado o outro. E estando duas moendo, e num moinho será levado uma, deixando outra. Aí ele diz: vigiai, pois, porque não sabeis que é a hora de vir o vosso Senhor. Ele diz: vigiai na prudência, seja vigilante na prudência. Nós estamos hoje passando por momentos tão difíceis, que não conseguimos mais entender o significado da palavra prudência, prudente. Quando você entende o que é prudência, você entende logo o que é ter calma, ter cautela, para como você vai falar, para como você vai conduzir uma situação, para como você vai conversar com sua família, para como você vai conversar com seu marido, com sua esposa, com seu filho, no seu trabalho. Prudência. Estamos agindo muito com os nossos eu, as nossas atitudes, o calor do fogo, como muito se diz, e não estamos atentos àquilo que Deus está falando. Assim foram com essas mulheres, com as noivas, como diz aqui. Nos diz a palavra que 5 eram prudentes. Aqui na minha Bíblia diz que 5 eram loucas. Loucas que não eram prudentes. Faltou ter uma atitude, faltou ter um pouco de paciência. Faltou um pouco de olhar as coisas de Deus com outros olhos. Não deram valor e perderam a oportunidade de entrar na casa do Senhor. Nós estamos perdendo aquilo que se chama amor. Nós estamos agindo simplesmente com o momento. O momento, ele nos faz tomar atitude totalmente adversa daquilo que Deus tem cobrado de nós, cobrado da igreja.
Sabe, quando você se disponibiliza a fazer a obra do Senhor, nós entendemos que quando se vai fazer a obra do Senhor, nós não fazemos ela de qualquer forma. Nós não podemos fazer assim. Talvez você faça isso com seu amigo, com seu irmão, na sua casa, no seu trabalho, mas a obra de Deus, ela é diferente. Temos que ter prudência. Alguém esqueceu aqui um celular, alguma coisa, está tocando para o lado aqui, ó. Mas eu quero dizer para você nessa noite, não sejamos iguais a essas cinco pessoas, 5 mulheres, onde a Bíblia diz que eram loucas. Porque aqui diz, à meia-noite ouviu-se um clamor. Lá vem um noivo, lá vem um esposo. As que eram prudentes estavam preparadas. E as que não eram prudentes perderam a oportunidade de entrar no reino do Senhor. Nos diz a palavra que depois elas saíram para comprar o azeite. E quando foram lá, bateram na porta e disse: Senhor, Senhor, eis-nos aqui. E ele diz: eu não te conheço. Como você tem se colocado na obra do Senhor? Como você tem se colocado para fazer aquilo que Deus tem mandado, tem pedido, tem clamado para que você faça? Parece ironia Deus clamar para que alguém faça alguma coisa. É mais fácil nós clamarmos a presença do Senhor. Quantos pedidos nós temos feito para Deus? Deus cura isso, cura aquilo, salva aquilo, liberta aquilo, me dá isso, me faz aquilo outro. Mas cadê os prudentes? E Deus, Ele olha para algumas pessoas e diz: ei, eu não te conheço. Hoje nós vamos falar, se assim o pastor nos permitir, hoje é um culto de ensino, então nós vamos ensinar o que é ser prudente. Prudente é ter paciência. Prudente é saber o momento de agir. Prudente é saber o momento de falar. Prudente é saber o momento de conduzir. Quando nós entendemos isso, as nossas lâmpadas, as nossas lamparinas, nossas velas, elas nunca vão se apagar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque há uma prudência, há uma vigilância. A palavra do Senhor no capítulo de número 24, no versículo de número 42 diz: vigiai, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixasse que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir, e na hora que não penseis. Se fosse fácil, nós saberíamos exatamente que hora o ladrão viria, porque talvez nós passaríamos um tempo dormindo, e na hora que ele chegasse, nós estaríamos acordados. Mas assim como o ladrão, Deus diz que a hora que ele vier, você tem que estar preparado. Então, como você se encontra hoje? Espiritualmente, fisicamente, emocionalmente? Tem pessoas que chegam na igreja cansadas, abatidas, porque talvez ali por si só ela não viria mais. O Espírito Santo diz assim: ei filho, filha, vai lá na tua casa, vai lá na minha casa que eu quero falar contigo. Quantas pessoas estão perdendo a oportunidade de entender e dizer assim: Senhor, me faz ser prudente. Porque quantas oportunidades eu perdi na minha vida? Perdi família, perdi amigo, porque naquele momento eu não pude me calar, porque naquele momento que eu não deveria ter tomado aquela atitude, eu tomei. E hoje você não consegue mais se olhar daquela forma, porque você perdeu algo. O que você tem perdido na sua vida? Qual atitude você tomou? Qual atitude você tem tomado? Muitas pessoas lutam tanto para ter famílias. Muitas pessoas lutam tanto para ter trabalho. Muitas pessoas lutam para entrar numa faculdade. Muitas pessoas estão lutando muito por muitas coisas. E no momento que elas a têm, elas não valorizam. Sabe, eu fico imaginando pessoas que querem tanto um emprego. E aí quando começam a trabalhar, eles já imaginam qual vai ser o dia de folga, quantos dias ele vai ter de férias, qual dia, até quando, quantos dias da semana ele vai trabalhar. Mas no momento que ele pediu um emprego, nada disso ele se lembrava. Ele dizia: Senhor, me dá um emprego. Senhor, deixa eu botar um negócio para mim. Senhor, eu preciso sustentar a minha casa. Eu preciso fazer isso para a minha família. O interessante é que a gente ouve muito, saindo um pouco aqui da Bíblia,
Mas essas pessoas que ganham na loto, que ganham na Mega Sena, sei lá, no Big Brother, sei lá, qualquer outro tipo de coisa, a gente vê ela dizer assim: não, eu quero ganhar esse dinheiro para ajudar a minha família. Tem muitas pessoas que precisam de mim, e quando eu ganhar eu vou ajudar, eu vou sustentar. E o interessante é que parece que quando as coisas vêm fáceis, elas vão mais fáceis ainda, e aquela família você não consegue mais ajudar. Aquele parente, aquele amigo, simplesmente cai no esquecimento. Porque quantas pessoas ganharam muito dinheiro, e da mesma proporção que elas ganharam, elas perderam, porque não deram valor. E quando eu digo dar valor, não é dar valor ao dinheiro, eu digo dar valor àquilo que Deus colocou na sua mão. Não houve prudência. Aqui nos diz a palavra que mais as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas, e tardando o esposo toscanejavam, e todas adormeceram. As prudentes, quando ela ouviu falar que vinha o noivo ali, elas disseram: pronto, vamos acordar e vamos acender as nossas velas. Mas as que não eram prudentes, chamadas de loucas, foram lá e disseram: me dá um pouco do teu azeite. E aí elas responderam: mas como eu vou dar o meu azeite para você, se pode ser que acabe a minha, e nem dá para mim, nem dá para você. Tem um amigo meu que ele costumava dizer assim: como uma pessoa vai poder salvar alguém que está morrendo afogado se ele não sabe nadar? Então ele tem que primeiro aprender a nadar, para que ele possa salvar uma pessoa que está morrendo afogada. O interessante disso é que nós trazemos exatamente para cá, para a palavra. Entendemos que nós damos tanto valor, ou tantos valores, para as coisas que não nos servem, e aquilo que mais nos serve nós desprezamos. Como se coloca você hoje diante de Deus? Você é uma pessoa prudente? Então glória a Deus. Aquilo que você lutou para ter uma família, aquilo que você lutou para ter um comércio, uma empresa, algo você continua mantendo, você continua sustentando, você continua valorizando. Pessoas que pediram tanto família, pedia tanto emprego, e Deus vai lá e lhe dá emprego, Ele te dá uma família. E no primeiro momento, nas primeiras provas, você diz: não, essa aqui já não é minha mulher, esse aqui já não é meu marido, esse aqui já não é o meu trabalho, esse trabalho já não me serve, o meu carro já não presta. Não teve prudência. São histórias que a gente ouve, e a gente tem que faz parte desse texto, que a gente, talvez vocês não ouviram dessa forma, mas com certeza vocês ouviram de uma outra forma, e é exatamente o mesmo sentido. Tinha um determinado irmão, que ele queria um Fusca, ele queria um carro, mas ele queria um Fusca. Me dá um Fusca, Deus, me dá um Fusca, me dá um Fusca, me dá um Fusca. E Deus vai lá e dá o Fusca para ele. E aí o Fusca começa a dar problema. Ele diz: mas Senhor, por que tu me deste esse carro cheio de problema? Ele disse: foi o Fusca que tu pediste. Por que tu não pediu algo melhor para ti? Eu fico imaginando pessoas que estão enterrando os seus talentos, pessoas que por qualquer momento estão fugindo da palavra do Senhor, por qualquer momento estão se desfazendo das suas famílias, por qualquer momento estão se desfazendo dos seus empregos, por qualquer momento estão se afastando de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, que Deus Ele está nos chamando a atenção, para que todos nós sejamos prudentes. Louvado seja o nome do Senhor. Prudência, como já disse aqui, ser cauteloso. Paciência ao tratar de assuntos delicados. Quantos de nós temos essa paciência para tratarmos de assuntos delicados? Talvez no primeiro momento, onde você se encontra em um aperreio, uma dificuldade, a primeira coisa que você quer dizer é dizer: ei, te afaste de mim. Isso quando você diz carinhoso, quando na verdade você até mesmo esculhamba. O que você tem feito na obra do Senhor? Sabe, existem cobranças para nós, que pessoas nos cobram, mas existe a maior cobrança, é aquela que vem de dentro de nós. Quando você consegue se olhar e dizer assim: Senhor, estou sendo falho para ti. Senhor, aquilo que eu fiz para te agradar hoje eu não estou conseguindo mais. O meu primeiro amor. Eu ouço muita gente dizer assim: ah, pastor, o meu primeiro amor não é mais o meu primeiro amor.
Porque quando eu aceitei Jesus, eu procurava tanto a palavra de Deus. Pessoas que conhecem a palavra de Deus, como se diz na gíria, indo e voltando à Bíblia. Se você perguntar de Mateus, de Gênesis a Apocalipse, ela diz: não, eu conheço tudo, mas é incapaz de colocar em prática. E aí Deus nos olha e pergunta assim: mas o que é que tu está fazendo então? Se tu és conhecedor da minha palavra, se tu conhece essa Bíblia de cor e salteado, por que tu não as pratica? Por que tu não pratica aquilo que tu dizes conhecer, que é de mim? E aí, aonde nós nos colocamos nesse momento? Um amigo meu dizia assim, que tem momentos em nossa vida, nas nossas vidas, que dá vontade de nós fazermos um buraco, nos enterrarmos naquele momento só de vergonha. Talvez você já tenha ouvido isso, mas será que nesse momento a vontade que você tem não é exatamente essa? Porque Deus, Ele olha cada um de nós com um olhar diferente. Aquele que tocava, aquele que cantava, aquele que louvava, aquele que pregava, aquele que saía de casa em casa para dizer assim: Wilson, eu quero falar de Deus para você, Wilson. E aí Wilson ficava maravilhado: meu Deus, então fala para mim, porque eu quero te ouvir. E você começava a falar, você ganhou vidas, você salvou vidas, você libertou pessoas, você tirou pessoas das drogas. E hoje talvez você precise se libertar. E talvez esteja em você procurando uma palavra e dizer assim: Senhor, eu preciso ouvir de Ti, porque para tantas pessoas eu preguei, hoje eu não consigo pregar nem mais para mim mesmo. Prudência. Aonde está a sua prudência? Aonde você tem colocado a sua paciência? Deus, queridos, Ele vai cobrar de nós. Ele cobra de nós a todos os tempos de nossa vida, todo tempo Ele vai cobrar. E eu quero dizer algo interessante para você. No versículo de número 25 nos fala assim: então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Ele diz o reino dos céus. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Apocalipse. Apocalipse, no capítulo de número 21. Vamos entender aqui o que significa reino dos céus. Apocalipse, capítulo de número 21. Aleluia. Apocalipse 21, a partir do versículo de número 21, nos diz assim: e as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, com vidro transparente, e nela não vi templo, porque seu templo era o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E na cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, diz a minha Bíblia, e o Cordeiro a sua lâmpada. E as nações andarão à luz, e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E ali trarão a glória e honra das nações. E não encontrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estarão escritos no livro da vida e do Cordeiro. Como é interessante. Aqui diz: só aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Sabe, essas que não entraram para ter com o noivo, elas bateram na porta. Bateram na porta. Como diz a palavra, as loucas. Se tivessem sido prudentes, se tivessem tido discernimento das coisas que Deus havia feito, da coisa que Deus teria pedido para elas, elas teriam entrado somente todas. Mas faltou-lhes prudência, faltou-lhes atenção,
faltou ouvir aquilo que Deus tinha para falar, faltou a voz de Deus na vida delas. Hoje você fica se perguntando: como eu vou conseguir pregar novamente? Como eu vou conseguir tocar novamente? Como eu vou conseguir fazer aquilo novamente? E eu fico pensando, tantas pessoas largando a Cristo, tantas pessoas deixando de fazer a obra por besteira. E um dia nós seremos cobrados, igreja. Eu não sei qual foi o motivo que você veio para cá, para a igreja hoje. Eu não sei você que está assistindo. Talvez você imaginou uma palavra, fogo aqui, um negócio pegando fogo. Mas Deus, Ele faz coisas na nossa vida que consegue fazer com que nós possamos entender e dizer assim: é, Senhor, eu precisava ouvir isso. Porque quando Deus exorta, não é porque Ele quer machucar, não. É porque Ele quer ensinar. Nenhum pai bate no filho por prazer. Nenhum pai machuca, bota seu filho de castigo porque quer machucá-lo, porque quer castigá-lo. O pai só faz isso quando ele verdadeiramente ele ama. O pai só faz isso quando ele quer que o filho não caminhe pelos lugares errados da vida. E nós estamos prudentes ou não? Olhe para si. Faça uma autoanálise. Façamos. Quando eu digo faça, eu me coloco no lugar também junto com vocês, porque nós precisamos fazer uma autoanálise. Olharmos para nós, para as nossas famílias, para aquilo que pedimos tanto para Deus, aquele emprego. Você muito tempo desempregado, quantas vezes você orou? Eu conheço uma pessoa que fez muito parte da minha vida, hoje não faz mais porque não mora comigo, mas ele dizia assim: eu quero ter uma família, quero ter filhos. E eu brincando com ele assim: filhos? Não é bom ter só um, não. Ele: não, eu quero ter filhos. E aí eu brincando com ele assim: rapaz, então faz logo um time de vôlei, que aí fica tranquilo para ti. E aí, como o destino faz as coisas, ele realmente teve uma família. Só que hoje ele não a tem mais. E ele me ligou semana passada. E ele dizia: lembra daquela história que nós conversávamos? Eu digo: qual delas? Várias, são várias que nós conversamos. Eu digo: não, sobre eu pedir tanto para Deus uma família. Eu digo: sim, lembro. Pois hoje eu perdi a minha. E eu no telefone conversando com ele, eu disse: mas o que aconteceu? Ele disse: a culpa foi toda minha. Eu fiz um pedido para Deus e não dei valor àquilo que Deus tinha me dado. Minha mulher e meus 4 filhos eu perdi. E aí eu disse: mas qual foi o motivo? Tu pode falar comigo? Ele disse: posso. E aí ele me contou o motivo, começou a conversar. E simplesmente, Jorge, ele se afastou da casa de Deus por besteira. E no momento que ele se afastou da casa de Deus, ele se esqueceu que ele tinha família. Ele se esqueceu que ele tinha filhos. E hoje, ele é um cara que anda na rua. Sabe, quando a gente olha isso aqui, eu me entristeci com o que eu ouvi dele. Ele disse: cara, eu quero voltar para São Luís. Ele não mora mais aqui. Eu quero voltar para São Luís. Eu disse: cara, não volta. Volta para Cristo. São Luís não é o lugar que tu vai morar, não. Você tem que pedir perdão para Cristo, voltar para Ele e reconquistar a tua família. Ele disse: Fabinho, eu não vou conseguir mais, porque eu magoei muito os meus filhos. Sabe, a minha filha, eu não consigo mais vê-la, porque ela me olha com outros olhos. Ela não consegue mais me ver como pai. Você sabe o que significa ser pai? E quando eu falo pai, eu também falo mãe. Você sabe o que significa ser pai e mãe para o seu filho? Não ver crescê-lo na companhia da família. Não ter o carinho. Quanto de nós, quando nossos filhos nasceram, o meu pelos 2 que eu tenho, eu não deixava nem minha mulher acordar de madrugada, eu mesmo acordava. Eu tinha prazer e tenho prazer dos 2, porque eu queria vê-los crescer.
Eu queria vê-los, eu queria ter mais ou menos, eu ficava imaginando ter a mesma idade, só que aí o tempo não volta. Então você tem que se adaptar à idade dos seus filhos. Pensei quantas vezes, meu Deus, como é que eu vou jogar bola com meu filho mais novo? Como é que eu vou fazer as coisas? Que música, que coisa que ele vai ouvir? Será que eu vou ter paciência de ouvi-lo, de estar junto com ele ali naquelas besteiras dele? E é verdade. A gente vai se adequando a uma nova realidade, a uma nova situação. Você vai acompanhando porque você quer ter os seus filhos próximos a você. Dizem que criação de avó é, entre aspas, pior do que a dos pais, porque no sentido figurado da palavra pior, porque os avós fazem mais coisas do que os pais fazem. Mas não há nada melhor do que você ter uma família. Não há nada melhor do que você ter seus filhos. Se essas mulheres todas fossem prudentes, elas teriam esperado o noivo à meia-noite, na hora que todas estavam dormindo, e teriam entrado ali pelaquela porta. Nós hoje estamos à beira de entrarmos na porta. Nós hoje estamos aqui, Deus querendo nos chamar a atenção para dizer assim: filho, filha, eu estou quase chegando. Fica preparado, fica atento, porque na hora certa eu vou te chamar. Mas quantas pessoas estão perdendo a oportunidade? Prudência. Prudência é algo que nós, nesse mundo ao qual nós vivemos, talvez ela não faça parte do vocabulário de muitas pessoas. Porque nós estamos agindo pelo momento, perdendo muitas vezes a oportunidade de ficar calados, perdendo a oportunidade muitas vezes de ouvir mais do que falar. Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Nos diz que nós devemos ouvir mais e ficarmos calados para poder entender. Talvez você ouvir é tão difícil, porque quando você começa a ouvir, você quer imediatamente responder. E essa é uma dificuldade para todos nós, porque nós não sabemos ouvir. Mas hoje eu quero dizer algo para você nessa noite. Deus tem te chamado a atenção. Deus tem te cobrado a mim e cobrado a você, cobrado a igreja que se faz presente hoje. Ele quer que você volte para Ele. Ele quer que você se doe mais para Ele. Ele quer que você faça aquilo que você faz tempo que não faz. Hoje nós estamos em meio a essa situação que muito tempo atrás não se fazia um culto online. Se fazia somente os cultos presenciais. E aí, pela necessidade da Covid, pela necessidade do mundo, pela conveniência de muitos, hoje você tem o privilégio de estar na sua casa sentado, talvez jantando, talvez lanchando, talvez conversando, talvez chorando, talvez se mordendo aí, dizendo: Senhor, Tu está falando comigo. E Deus, Ele é tão maravilhoso que nos coloca esse meio de comunicação, para que a palavra chegue a você aí na sua casa. Então, se você é uma dessas pessoas, assim como nós estamos aqui, somos, porque cada um tem um pouco daquilo que Deus está falando conosco, imprudência ou prudente, que nós possamos rever os nossos conceitos, que você possa fazer uma autoanálise de si. Hoje Deus está falando, está nos chamando a atenção, porque Ele quer nos levar. Diz a palavra que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. O meu, o seu, o nosso. Então que nós possamos entender. Eu quero finalizar aqui, queria que pedir o Ministério do Louvor se colocasse aqui. Queria que você se levantasse aqui na igreja. Eu não sei se você tem condição aí na sua casa de se pôr de pé. Eu não sei se aí na sua casa, se você está chorando, se você está conversando. Eu não sei como você se encontra, porque aqui eu consigo ver as pessoas em minha volta, mas através dessa câmera eu não consigo vê-los. Mas independente se você está sentado, em pé, deitado, se você está no leito do hospital, eu não sei quando você vai ver esse vídeo, se vai estar dentro do carro, mas eu quero te pedir, em nome de Jesus, olhe para si. De onde você caiu, Deus está querendo que você se levante. Das coisas que nós fizemos de errado, e fazemos e faremos ainda, porque isso não vai parar os nossos erros.
Mas eu quero dizer para você nessa noite: se levante, se levante, se coloque de pé. Não cobre do seu filho, não cobre do seu marido, não cobre da sua esposa, não cobre do seu irmão, não cobre da sua mãe, cobre somente de si. Nós não podemos mudar, não podemos que as pessoas mudem, nós não podemos fazer com que as pessoas mudem, mas nós podemos fazer uma pessoa mudar: nós mesmos. Olhe para si, mude você, porque no momento em que você muda, as pessoas começam a te olhar com olhos diferentes. Você tem que dizer: Senhor, eu quero mudar, para que eu alcance meu filho, para que eu alcance minha esposa, para que eu alcance meu marido, para que eu alcance meu chefe, para que eu alcance alguém. Eu preciso mudar. Eu quero ser prudente. Curve sua cabeça. Curve sua cabeça. Enquanto nós vamos estar louvando, eu queria que você tivesse uma conversa com Deus mesmo. Queria que você falasse com Deus: Senhor, eu preciso de uma ajuda, porque de tantas pessoas que eu cobro, eu não consigo eu mesmo me cobrar. Tantas pessoas que eu quero que mude, eu mesmo não consigo me mudar. Fale com Deus nesse momento. Junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei. Declare e diga: perto quero estar, junto aos seus pés, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, Senhor, tudo que há em mim, eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei,
não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, somente a ti, Jesus. Somente a ti, somente a ti, Jesus. A palavra de Deus nos diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Oh Deus amado, eu quero te agradecer pela tua palavra, Senhor. Muitas vezes ela se torna tão dura, Pai, para os nossos ouvidos, mas entendemos, Senhor, que essa dureza, ela vem nos aperfeiçoar diante da tua presença. Senhor, eu quero te agradecer, porque, Senhor, tu és vivo em nossa vida, Senhor. O teu Espírito Santo, ele se faz presente. O teu Espírito Santo, Senhor, nos contagia. E o teu Espírito Santo, Senhor, nos constrange diante de ti. Olha para os teus filhos, Senhor, que chegaram aqui na tua casa. Senhor, muitos com vontade até de nem ter vindo, mas é o teu Espírito Santo que convence, Senhor. É o teu Espírito Santo que traz. Então, Senhor, eu quero te agradecer pelos teus filhos que estão aqui na tua casa. Eu quero te agradecer por cada um dos teus filhos que estão assistindo essa live, Senhor. Que essa palavra ela chegue a muitas pessoas, Pai. Que essa palavra ela possa realmente nos constranger e dizer: Senhor, eu quero voltar para ti. Senhor, eu quero fazer a tua vontade e não a minha, Senhor. Pai, olha onde eu errei, Senhor. Olha onde nós erramos. Olha onde tua igreja tem falhado contigo, Senhor. Faz um renovo conosco, Pai. Deus, eu quero te pedir agora em nome de Jesus. Nos guarda, Pai. Nos cobre com teu sangue. Senhor, continua conosco, Pai. Continua tendo misericórdia das nossas vidas, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, por todas as coisas que tu tens feito, mesmo, Pai, sem entendê-las. Muitas vezes nos perguntamos, Senhor, o porquê, Senhor. Mas em tudo, Senhor, tu tens uma resposta. Nós nunca vamos conseguir te compreender, ó Pai. Mas um dia, Senhor, nós teremos um encontro contigo, Senhor. Um encontro maravilhoso. Um encontro de um pai, Senhor, com um filho. Um encontro de um filho, Senhor, com a tua mãe. Com teu, meu Deus, em nome de Jesus, é tão maravilhoso sentir a tua presença, Pai. Agora nos despede em paz e segurança para os nossos lares, Senhor. Nos dê uma ótima noite de sono, mas nos dê também, Senhor, uma noite de reflexão, Senhor. Porque a tua palavra diz que ela não volta vazia, Senhor, e eu creio. Então que nós possamos chegar em nossas casas, na hora que nós estivermos orando, Senhor, no momento em que vamos dormir, Senhor, fala conosco, Senhor. Fala com a tua igreja. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Estendo as mãos assim, ó. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês. Leve mão no coração e diga amém. Que todos nós possamos ser pessoas abençoadas,
mas que possamos também sermos pessoas abençoadoras. Que Deus em Cristo abençoe a cada um. Onde você me chamava de pai, te esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Está tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar. Ia te encontrar, meu filho.